Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, um vídeo onde eu vou responder a mais perguntas enviadas no meu Instagram. Então me siga lá se você quer enviar sua pergunta também. Será que o Ibov cai mais 50%? E dentro de todas as perguntas eu achei essa interessante porque é uma pergunta meio que de pânico, né? A pessoa que está preocupada, pô, será que depois de toda essa queda, será que cai mais 50% ainda? Então achei importante responder, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas, mas me siga lá. E eu também vou falar um pouco das transformações que essa crise vai gerar na humanidade e nos negócios. Então, eu vou sortear um livro, é esse aqui, Audaz, e um caderno do meu podcast, tá? Os dois, para quem me deixar nos comentários qual segmento vai passar pela maior transformação. Eu acredito que seja o segmento de bancos, mas no meio do vídeo eu vou explicar melhor isso. Você pode colocar qual segmento vai passar pela maior transformação. Domingo que vem eu faço sorteio lá no Instagram, tá? Os sorteios vão ficar guardados e quando tudo voltar ao normal, Correios e tudo mais, eu envio, mas me deixa aqui nos comentários. Então eu vou sortear o livro, qual segmento passará assim que tudo normalizar pelas maiores transformações. Mas sem enrolação, então vamos falar aqui o seguinte, né? A pergunta se cai ou não 50%. Para a gente falar se cai ou não 50%, a gente tem que entender o que está acontecendo. Nós estamos vivendo algo que nunca aconteceu. Nós já tivemos guerra, atentado, crise dos bancos em 2008, a crise foi horrível. Eu estava no mercado, trabalhava, investia e cada dia parecia que ia ficar pior, que todos os bancos iam quebrar. Aqui no Brasil, alguns bancos quebraram, né, de forma meio branca, foram adquiridos por outros. Então, assim, foi uma crise muito pesada. Só que dessa vez não está afetando só os investimentos e alguns empregos, né? Está afetando toda a vida das pessoas. Eu estou trancado em casa, você está trancado e quem não está trancado deveria estar trancado, né? Então, é uma crise totalmente nova. Eu vou mostrar para vocês aqui o comportamento das ações, do Ibovespa, né, do IFIX, e vou traçar os meus cenários. Mas rapidamente, sem enrolar, eu anotei aqui 3 cenários, como eu sempre gosto de fazer. O cenário otimista é que isso tudo se resolve em 30 dias. Já tem alguns medicamentos que estão sendo utilizados. Eu acho que esses medicamentos estão dando certo, né? Eu não sou médico nem nada, mas pelo que eu venho lendo, os estudos científicos sobre isso, só que não estão divulgando tanto porque no mundo inteiro as pessoas estão malucas, né? Aqui no Brasil principalmente. Então o sujeito já quer ir na farmácia ou já quer fazer manipulado o medicamento para tomar sem nem saber se deu certo. Então eu acho que esse cenário otimista pode se realizar nos próximos 30 dias, um coquetel ser feito, né? E as pessoas com casos mais graves começarem a tomar e a vida vai voltando a uma normalidade, né? Com isso tudo, em 90 dias, eu acredito que a gente possa sair de casa normal, levar uma vida, sempre com álcool gel, máscara, até que se desenvolva uma vacina. Então, esse é o cenário otimista. Um cenário mais realista, pé no chão, né? Seria que isso dure até o final do ano, pelo menos, tá? Até o final do ano. Então a gente vai ter um aumento do número de casos, só deve cair lá para setembro, que é o que estão falando. Então esse seria um cenário realista, mas muito duro, porque diversas empresas vão quebrar. No cenário otimista, se resolver em 30 dias, eu acredito que algumas pessoas percam o emprego, mas a economia ela vai voltando, tá? Num cenário até o final do ano, a gente está falando de uma devastação econômica, uma queda do PIB, sei lá, 5%, 10%. Então, esse é um cenário complicado. Já o cenário pessimista, e é importante que eu fale isso antes da gente falar da Bolsa, né? Porque como é que você vai falar de investimentos, que é economia real, sem falar do que está acontecendo no mundo? O cenário pessimista, ele é muito pessimista. Por quê? Porque a gente vai ter que esperar uma vacina, esperar o resultado da vacina. Isso pode demorar aí pelo menos 6 meses, 1 ano. E aí a situação só vai se resolver no meio do ano que vem. No meio do ano que vem. Aí, olha, é um negócio que eu não quero imaginar, não quero pensar, tá? Não quero ficar falando. Já tem muita gente desesperada. Então vamos trabalhar num cenário otimista, realista. Então eu acredito que até o final do ano a situação se resolva. A gente nunca vai esquecer do que aconteceu. Então eu vou mostrar aqui o Ibovespa. Quantos pontos seriam isso que o amigo falou, 50%? E aí eu volto aqui, a produção me devolve a imagem. Então eu vou colocar na tela aí, para a gente olhar. Então esse aqui é o gráfico do Ibovespa, né? De 2016 para cá, quem investiu ainda está no lucro, tá? É pouco, mas ainda está no lucro. O Ibovespa chegou a subir 200% nesse período, né? Até dias atrás, e ele teve essa queda, né? Olha só como estava bonito, né?
ele teve essa queda, mas quem investiu lá ainda está ganhando 75%, 75%. E como será que está o IFIX nesse período? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Nesse mesmo período, o IFIX, vamos colocar aqui IFIX. Esse programa é o TradingView, tá? É online e é gratuito. O IFIX subiu 70%, né? E o Ibov aqui, num período um pouco menor, 29%. Ocorre que parte disso acabou sendo depreciada. Quanto seria, então, esses 50% que o amigo falou? Então, está aqui na faixa quase 67 mil pontos, 50% a menos, a gente está colocando aqui que o Ibov estaria mais ou menos em 34 mil pontos, caso, né, ele caia aí os 50%, volta para cá a produção. Galera, eu acho assim, ó, para cair 50%, a situação tem que ser aquela da realista para pessimista. Da realista para pessimista. Se o mercado, se a situação se resolver até junho, julho, um coquetel for descoberto, eu não espero esses 50%. Porque para o Ibov, né, o Ibovespa cair 50%, a parte pesada dele, que compõe o Ibovespa, depois eu gravo um vídeo sobre isso se você não souber, ela tem que desabar muito. Eu vou colocar na tela aí, olha só quais são as empresas que compõem o Ibovespa. Vale, 9% de participação, Itaú Unibanco, 8%, Bradesco, B3, Petrobras. Reparem aí quais são as empresas. Ó, Ambev, Itaúsa, Banco do Brasil, Petrobras, JBS, Renner, volta para cá. Então, eu acho assim, para o Ibovespa cair isso tudo, essas empresas vão ter que cair muito. Então, eu não sei se agora a gente vai ter uma queda dessa. Só também que a gente tem que ver o seguinte, não é só o Ibovespa está caindo, no mundo inteiro os ativos estão caindo. E essa crise, ela está tão maluca, ela mexeu tanto com as pessoas que até o ouro caiu. Por que o ouro caiu? Simples, as pessoas estão querendo dinheiro. O ouro no início da crise subiu, eu vou colocar na tela aí para vocês, vamos ver aqui, ó. No início da crise ele subiu, a gente repara aqui, ó, ele chegou ali quase a $1.700 e depois despencou. Essa semana teve um pânico tão grande, ó, que ele caiu dos $1.500. O ouro despencou, porque as pessoas querem, sabe o que? Dinheiro na mão, dinheiro na mão. Outra coisa aqui, ó, vou colocar para vocês, olha, o Bitcoin, em um mês também caiu 35%, estava aí na faixa acima dos $10.000. Aqui eu coloquei em reais, porque muita gente está me cobrando que eu comece a falar de criptomoedas em reais. Um Bitcoin ainda está valendo mais de R$30 mil, mas caiu 35%, né? Então, volta para cá. Eu acho, pessoal, que a gente está vendo algo totalmente inédito no mundo real e no mundo dos investimentos. Então, fica muito difícil a gente comparar com outras crises. E não bastasse este problema do coronavírus e dessa história dos investimentos, a gente está com um problema no petróleo, que óbvio que é derivado um pouco também dessa crise, mas já estava vindo de um pouquinho antes. Então, deem uma olhada aí, olha só, o petróleo, né, em abril de 2019, estava ali nos $66, né? E agora está $22 o barril. $22 o barril. O que isso causa? Uma confusão no mundo. Ninguém está falando muito, porque já está tudo tão confuso que se eu for falar tudo que pode acontecer no mundo, você vai desligar esse vídeo aqui se entupir de remédio ou de bebida. Então, eu acho assim, essa história do petróleo ela é muito complicada. Os Estados Unidos já está tentando uma reunião com a Arábia Saudita, com a Rússia, para o pessoal se entender, porque nesse preço aqui, várias outras indústrias vão quebrar. Não é interessante, em alguns aspectos do mundo, um petróleo nessa faixa de preço. Outra coisa, o Irã agora está sofrendo duplamente. Ele está sofrendo com a doença, tá? A guarda iraniana, muita gente está falecendo, né? E o Irã está sofrendo com o preço do petróleo. Então, o que vai acontecer com o Oriente Médio nessa história? Hoje eu já li uma matéria, vou colocar aí, ó, encurralado por vírus, o Irã pode atacar. Eles estão encurralados, estão sofrendo sanções, o petróleo está mais barato. Então, assim, já está tudo caos, agora imagina um caos em cima do caos. Eu não estou falando isso para deixar vocês desesperados. Eu estou dando um panorama. Esse meu vídeo de domingo, eu gosto de posicionar vocês de tudo, tanto da crise, quanto da bolsa, quanto do IFIX, quanto de criptomoedas, quanto de petróleo, quanto de ouro. Eu acho bacana que você entenda de todos esses mercados. Então, basicamente, eu acho, né? Na verdade eu tenho certeza, para a gente fechar aqui e responder a pergunta do amigo,
eu não espero nesse momento, pelo menos nos próximos 1 a 2 meses, uma queda de mais 50%. Mas ela pode ocorrer. Por quê? Porque eu acho que agora a gente vai vivenciar um momento de pânico e euforia, pânico, euforia, pânico, euforia, né? O que é o pânico? É toda hora esse aumento do número de vítimas, aumento do agravamento da situação, lockdown em todos os países. Então, pânico toda hora. E euforia. Toda vez que o Trump, alguém for na TV, falar que descobriram um medicamento, que estão testando uma vacina, então vai ser assim, a bolsa vai estar lá, circuit breaker na bolsa. Aí daqui a pouco, pronunciamento do Trump testando um novo medicamento. Aí sobe 10%. Então a gente vai ver essa loucura que você tem que estar preparado psicologicamente. Então eu anotei algumas coisas aqui, né? A princípio também estão me perguntando, a bolsa não deve fechar, não deve, tá? Outra coisa, muita gente me perguntando se acha que vai ter confisco de poupança, eu também não acredito. Então não acredito que agora vai ter nenhum tipo de confisco, não acredito que a bolsa feche agora, não dá pra gente saber se isso é piorar, acredito que a gente vai viver momento de euforia e pânico. Outra coisa, mesmo que se resolva agora, vai ficar uma linha no balanço das empresas ali, crise de 2020, vai todo mundo ficar devendo, a gente vai ter que repactuar isso, porque no mínimo vai demorar uns 60, 90 dias, então as empresas vão se endividar, quem tem caixa tem, quem não tem vai se endividar, a gente vai ter que lidar com o endividamento de algumas empresas. Mas para encerrar, por que eu trouxe esse livro aqui que fala o seguinte, as competências para construir carreiras e negócios inabaláveis nos dias de hoje? Por que eu trouxe ele, tá? Porque eu acredito que o mundo vai mudar. Quando a gente sair de casa, as coisas não vão ser da mesma forma, né? Eu falei anteontem, nas lives que eu estou fazendo no Instagram, que o mercado de trabalho, né, e o mercado de educação, eles estão mudando. Então, eu coloquei aqui a resposta do meu vídeo, que eu acho que o segmento que vai ser afetado de forma mais rápida vai ser o de bancos. Por quê? Eu acredito que quando a gente sair de casa, os bancos vão fechar boa parte das suas agências. As empresas também vão começar a fechar algumas posições. Por quê? Eu estava vendo hoje, né? A XP botou 2.500 pessoas para trabalhar em casa do dia para a noite, assim, ó, né? Foi obrigada. Agora, será que ela vai continuar no modelo antigo? Ou será que quando acabar essa crise, mesmo que seja de forma rápida, essas pessoas, algumas vão voltar, outras não vão, algumas vão trabalhar em casa? Quais os impactos nos imóveis? Quais os impactos na educação, já que nós temos centenas de milhões de crianças em casa? Eu vou repetir, centenas de milhões, não é de milhares, é centenas de milhões no mundo inteiro que estão começando a aprender online. Então, o mundo que nós temos hoje não será, mesmo que a gente saia de casa amanhã, não será esse mesmo mundo. E aí eu quero entender o seguinte, quais os impactos nas empresas? Quais os impactos no Itaú? Né? Quais os impactos nas empresas de serviços? Nas cooperativas? Né? Nas startups? Nas fintechs? É isso que a gente tem que discutir aqui. Porque o que você ganhou, o que você perdeu lá atrás, já não importa. Importa o que será do mundo quando a gente sair dessa crise, seja na visão otimista, realista, pessimista, e isso eu tenho feito um diálogo com vocês diariamente no meu Instagram, porque é isso que a gente tem que entender. No caso aqui dos investimentos, né? Quais serão as empresas vitoriosas e quais serão as empresas que não vão suportar passar por esse momento? Isso é o que importa agora para os investimentos. O mais importante é a vida, a gente ficar em casa, tudo mais, mas eu tenho falado diariamente sobre isso no Instagram. Eu te espero lá. Calma em relação a essa questão da queda de 50% e não deixe me colocar aqui nos comentários qual segmento você acha que vai ser mais afetado, bancos, imóveis, fundos imobiliários, qual o segmento, e eu comento um pouquinho sobre isso mais lá no meu Instagram, me segue, o link está aqui na descrição. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.